No ano de 1979, uma excursão partindo da Nova Zelândia teve um fim trágico quando passava pela Ilha Ross, na Antártica. O continente, que não tem população permanente, ainda hoje é repleto de mistérios e guarda em sua história uma tragédia que marcou a vida de milhões de cidadãos. E neste vídeo você vai saber o motivo dessa tragédia que marcou a história da aviação e também da Nova Zelândia. Antes de continuarmos, peço que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Meu nome é Joseton Correia. Sejam bem-vindos ao canal de Omila. Em 28 de novembro de 1979, uma excursão turística partiu da Nova Zelândia com destino à Antártica para fazer um sobrevoo turístico sobre o continente gelado. A companhia aérea responsável pelo voo foi a Air New Zealand, considerada um dos maiores orgulhos do jovem país da Oceania, sendo também uma das primeiras empresas de aviação no mundo a fazer rotas comerciais turísticas pela Antártica. Todos os voos da Air New Zealand que iam para o continente ofereciam aos passageiros uma estrutura de primeira classe, além de, claro, uma visão surreal do continente congelado e menos conhecido do planeta. Não era uma novidade. Esses voos já aconteciam desde 1977 e representavam para a Nova Zelândia a conquista da estabilidade política, social e tecnológica em relação às grandes potências do mundo. Entretanto, o sucesso dos voos turísticos para a Antártica foi interrompido quando o voo TE-901 partiu naquela que seria sua última viagem. Ao todo, 257 pessoas embarcaram no avião, sendo 237 passageiros e 20 tripulantes. A maioria dos passageiros era da Nova Zelândia. Em primeiro lugar, o avião partiu do aeroporto de Auckland às 8 da manhã e estava previsto para voltar do voo turístico a cerca de 21 horas. O piloto Jim Collins e seu copiloto Greg Cassin nunca tinham viajado para a Antártica antes, porém eram super experientes e foram considerados qualificados para liderarem a excursão. A tripulação havia participado de uma reunião de detalhamento sobre o voo 19 dias antes. Nesta reunião estavam presentes controladores de voos e equipes de voos de excursões anteriores ao continente. Ao final da reunião, Jim Collins e Greg Cassin estavam com todos os relatórios necessários para realizar o voo com segurança. O plano de voo possuía coordenadas diferentes das previstas. Isso aconteceu porque dias antes o piloto Leslie Simpson havia percebido que a rota de seu voo não condizia com a rota prevista no plano de voo. A princípio, o plano de voo deveria sobrevoar o Cabo Hallett até o farol não direcional de McMurdo, passando bem próximo do pico do Monte Erebo. Entretanto, o piloto fez uma correção nas coordenadas quando percebeu que seu voo passou pelo estreito de McMurdo, a 42 km de distância do ponto previsto no plano. Ele entregou à controladoria de voo os dados corrigidos. O novo plano foi gerado e entregue à tripulação do voo 901, comandada por Jim Collins. Sem ser notificada, a tripulação inseriu o plano de voo no sistema e levantou o voo para aquela que seria mais uma grande excursão aérea até a Antártica. Ao se aproximar da ilha de Ross, a tripulação informou ao comando de voo que iria descer a uma altitude de 650 metros. Contrariando as normas de outras controladoras de voo que recomendavam a altitude mínima de cerca de 2.000 metros na região. O avião, ainda sob o oceano e acima das nuvens, fez um movimento em formato de 8 para se aproximar do solo. Pouco depois, após se aproximar do solo, o piloto Jim Collins pensou que ainda estava em uma altitude segura, pois via apenas uma grande camada de nuvens brancas à sua frente. Os alarmes do avião começaram a tocar. O pior dos alarmes também soou, o de colisão. Em questão de segundos, o avião se chocou contra a montanha Erebo, lar de um estratovulcão extremamente ativo. A colisão foi fatal e todos a bordo morreram instantaneamente. Durante as investigações e buscas por objetos, câmeras dos passageiros foram recolhidas e os filmes mostravam em detalhes coisas que aconteceram cerca de 5 segundos antes. A informação rapidamente se espalhou pela Nova Zelândia um dia depois.
A comoção foi nacional, afinal, centenas de famílias haviam perdido seus entes queridos. Durante as investigações, foram encontradas duas causas para o acidente. A primeira delas envolvia a mudança na rota do avião em relação aos voos anteriores. O plano de voo recebido pela equipe de voo na reunião foi modificado e entregue e corrigido no dia do voo sem que a tripulação fosse comunicada. Essa mudança de rota foi essencial para que o avião entrasse em rota de colisão contra o Monte Erebus. A segunda causa encontrada foi que a equipe de voo sofreu de um apagão climático. Esse efeito ocorre quando pilotos não conseguem diferenciar o que é solo e o que são nuvens. Neste caso, o piloto Jim Collins achou que aquilo que ele via em seu campo de visão eram nuvens e gelo no solo. E esse apagão foi considerado como fator crucial. Afinal, ao invés de nuvens e gelo no solo a uma distância segura, o avião estava voando em direção ao Monte Erebus. A colisão fatal ocorreu às 12 horas e 50 minutos. Um minuto antes, os sinais de alerta da cabine começaram a soar. E a equipe de voo tentou reverter a situação mudando a rota para a lateral. Porém, em cerca de 6 segundos, o avião colidiu violentamente contra a lateral do Monte Erebus, gerando uma explosão que matou todos a bordo. Naquele momento, o avião estava a apenas 450 metros de altura, algo considerado como crítico na aviação internacional. Após a colisão, a estação de comunicação de McMurdo tentou contato com o avião e não conseguiu, o que levou as forças de resgate dos Estados Unidos a entrarem em serviço e fazerem uma busca na região do último contato. Às 9 horas do dia seguinte, o que se viu foi uma série de destroços não identificados na lateral do Monte Erebus. Alguns momentos depois, foi confirmado que os destroços pertenciam ao voo 911 e junto haviam corpos fragmentados pela explosão. A operação de identificação e recuperação de corpos e destroços levou meses. Muitos dos corpos estavam completamente destroçados e queimados, e a gordura dos corpos escurecida ficou conservada pelo intenso frio na ilha de Ross. A investigação inicial sobre o acidente gerou um relatório oficial em 1980, que de início culpava o piloto pelo acidente, citando que o piloto assumiu os riscos ao ficar abaixo de 1.000 metros. Porém, fotografias das câmeras dos passageiros do voo 911 foram comparadas às fotografias de passageiros de voos anteriores. Esses dados foram essenciais para que a Nova Zelândia, mediante grande pressão popular, abrisse uma nova investigação, desta vez sob o comando do juiz Peter Mahon. Peter foi responsável por revisar todos os dados da investigação e descobriu que o controle aéreo dos Estados Unidos da estação de McMurdo permitiram que o avião descesse a uma altitude abaixo dos 1.800 metros recomendados, permitindo também que o avião descesse a muito menos, a cerca de 500 metros de altura. Peter também descobriu que pilotos e dirigentes da Air New Zealand estavam envolvidos em uma conspiração para ocultar dados sobre a prática dos voos para a Antártica, o que levou o juiz a interrogar várias pessoas dentro da empresa. O juiz também revisou a investigação anterior feita por Ron Shipdale, chefe do setor de acidentes aéreos da Nova Zelândia. Peter Mahon entendeu que Ron Shipdale tinha pouco conhecimento técnico sobre voos de grande porte e sobre as práticas de voo da Air New Zealand. Sendo assim, seu relatório foi considerado como pouco rigoroso e ausente de conhecimento técnico capaz de reconhecer evidências. Por fim, o juiz Peter Mahon descobriu que a Air New Zealand utilizava dessa prática em outros voos e sabia da mudança de rota do avião acidentado. Para escapar da punição, por ter sido responsável diretamente, efetivamente e dolosamente pelo acidente, a Air New Zealand escondeu os dados, conspirou contra a investigação e escondeu os planos de voo, armando um grande teatro para que fizesse parecer que o acidente tivesse sido causado pelo piloto Jim Collins. Com a reputação manchada devido ao relatório de Mahon, a Air New Zealand foi ao Tribunal de Apelações pedir a anulação das acusações. E de maneira inacreditável, a Air New Zealand foi dada como vitoriosa na causa. Essa apelação da companhia aérea causou raiva nacional e despertou um sentimento de traição na população. A Air New Zealand, que era motivo de orgulho, passou a ser considerada como uma traidora da pátria e como motivo de vergonha para os cidadãos, em especial os familiares das vítimas do voo.
Depois disso, a Air New Zealand nunca mais realizou voos para a Antártica e somente emitiu um pedido de desculpas em 2009, porém sem assumir a culpa pelo acidente, sim pela maneira como conduziu as investigações. Bastou a Teresa Walsh, chefe da companhia, em dezembro de 2019, emitir um pedido de desculpas em nome da empresa, assumindo a culpa pelo acidente e responsabilizando a Air New Zealand por ter sido a causadora do acidente que matou 257 pessoas. Além de marcar, desta maneira, a vida de milhões de cidadãos para sempre. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. A gente vai ficando por aqui, mas antes de nos despedirmos, peço que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Deixe também nos comentários sobre algo que você saiba sobre esse acidente e, claro, se quiser sugerir algum tema para o nosso canal. Muitos beijos, forte abraço, obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo do canal Jomila.